Aleluia, glórias a Deus, sou todo povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o Bispo Hilton. Nós estamos aqui retomando nossos estudos no livro de Ezequiel, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então vamos voltar aos nossos estudos, nós vamos nos aprofundar cada vez mais no livro de Ezequiel. E você que está aqui pela primeira vez, me vendo aqui através desse vídeo, aqui tanto no Facebook quanto no YouTube, vocês podem se inscrever no meu canal Hilton Brito, né? E lá você tem várias mensagens, vários estudos que você pode se aprofundar na palavra de Deus. Então nós hoje vamos dar continuidade ao livro de Ezequiel. E você, quando for lá se inscrever no meu canal Hilton Brito, gostou, dê um like, né, e em gostei para a glória do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever para a glória de Deus. Amém? Para você estar sempre recebendo as mensagens, os estudos para a glória do Senhor. Então vamos começar. Nós hoje vamos ter um tema que é: o Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor é o Rei de toda a terra. Então vamos começar a abrir nossa palavra de Deus no Salmo 47, versículo 1. Você pode estar nas suas mãos, abra a sua palavra, né? E tenha sempre ao seu lado um caderno, um papel, um lápis, uma caneta, para você ir anotando, né, os livros e os versículos que são dados para que você possa estudar e meditar na palavra do Senhor, né? Então vejamos, Salmo 47, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: batam palmas, vocês todos os povos, aclamem a Deus com cântico de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, e o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações do nosso poder, os povos colocou debaixo dos nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio aos gritos de alegria, e o Senhor, em meio ao som de trombetas, ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus, ele é soberanamente exaltado. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então, nós vamos aqui estudar, deixa eu aqui trocar só o óculos. Glória, aleluia. Então, nós vamos ver hoje que o Senhor, ele é o Rei de toda a terra. E a forma de como o Senhor lida com o seu povo revela parte do que ele é. Então, no livro de Ezequiel, ele mostra quem Deus realmente ele é. Soberano, Criador do céu e da terra e de todas as nações. Então, todas as nações dos seus povos estão sobre, ele vai mostrar que está sobre a ira de Deus, quando somos desobedientes na sua palavra. E vamos aprender também que temos que orar pela evangelização de povos não alcançados e ter atitude missionária para a salvação de povos e nações. Então nós vamos ver um pouco de cada coisa hoje para a glória do Senhor e vamos aprender um pouco mais da glória de Deus. Amém? Deus é soberano, Deus é Pai, Deus é amor e Ele nos ensina o que devemos fazer para a sua glória. Aleluia. Né? Então, por que precisamos ouvir o que Deus disse a povos que viviam 6 séculos antes de Cristo
e quem nem judeus eram. E que as profecias a respeito deles têm a ver conosco hoje. Por que não pular, né, todos esses estudos e ler somente o que mais nos interessa, que são as profecias sobre Cristo e o seu cumprimento do Novo Testamento e os ensinos de Jesus e dos apóstolos, tudo tão facilmente ele é relevante para nós. Amém? Então nós vamos estudar isso aqui hoje para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre Deus e as nações. Veja como a palavra de Deus ela sempre se renova. Ora, veja que a palavra de Deus aqui, ela está aqui há 6 séculos antes de Cristo, né? E nós vamos ver como Deus falava a seu povo, a sua nação naquele tempo, e como Deus ainda fala para a nação hoje. Então nós vamos ver que Deus, e vamos falar sobre Deus e as nações, sobre Israel e as nações, e as nações nas profecias de Ezequiel. Então nós vamos aprender um pouco mais de Deus, aquilo que Ele quer para nós. Nós podemos trazer as revelações, os estudos, para hoje, para os dias de hoje. Vocês vão ver que não mudou muita coisa. Que o povo ele continua com as suas iniquidades diante do nosso Deus, as nações também. Ora, Deus é Deus. Deus é o Criador do céu e da terra, e Ele é o Criador de todas as nações. Então, amados irmãos do YouTube, amados irmãos do Facebook, vamos prestar atenção no que Deus tem para falar para nós. Leiam o livro de Ezequiel. É importantíssimo que você aprenda o que Deus fala ao povo de Israel, como Deus está falando a nós, gentios. Amém? Então, vamos estudar, vamos aprender, vamos ter discernimento do que nós precisamos fazer para a obra de Deus. Nós fomos chamados para a glória do Senhor, nós fomos chamados para levar o evangelho a toda criatura, nós fomos chamados para levar o conhecimento de Deus a toda criatura. Então nós vamos aprender. Deus, você não foi chamado só para ficar sentado, mas para você trabalhar para o reino de Deus. Então vamos fazer isso com primazia, vamos fazer isso com amor para a glória de Deus. Amém? Vejamos então Deus e as suas nações. E as nações. Veja que as nações elas foram criadas por Deus e por Ele abençoadas, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 1. Então, Deus criou e Deus abençoou as nações. Em Atos 17, 26 diz o seguinte: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, Deus determinou, Deus criou, Deus formou, Deus abençoou assim todas as nações. Então, todas as nações têm lugar nos propósitos de Deus. Toda ela tem, irmãos. Toda nação ela tem um propósito no lugar de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós e para todas as nações. E as suas variadas culturas apareceram até nos céus. Veja que da Jerusalém celestial se diz, conforme está lá Apocalipse 21, versículo 24 a 26. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Aleluia, glórias a Deus. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor. Como Deus, ele se relaciona com as nações. Veja só. Primeiro ponto, ele diz que Deus se relaciona com as nações como soberano absoluto. Veja que Deus ele é soberano sobre as nossas vidas e Deus é soberano sobre as nações. Veja o que diz lá em 2 Reis, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim. 2 Reis, capítulo 24, versículo de número 1, diz assim:
Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se o seu vassalo por 3 anos. Então, ele voltou atrás e recebeu-lhe contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá. De acordo com a palavra do Senhor, proclamada por seu servo, os profetas. E isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os seus pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém do sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Aleluia. Veja uma outra passagem que ele fala aqui em Ezequiel, no capítulo 26 e no versículo de número 7, mostrando que Deus, ele é soberano. Ezequiel, capítulo 26, versículo de número 7, que diz: Pois assim diz o soberano Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Veja que Deus é Deus na terra e ele faz como quer, quando quer e onde quiser. Amém? Então Deus mostra aqui como ele é soberano absoluto sobre as nossas vidas, sobre todas as nações. Segundo ponto, como juiz supremo. Deus, ele está sobre as nações como um juiz supremo. Deus está observando tudo, meus irmãos, minhas irmãs. Deus observa tudo. Veja que diz que fica evidente nas profecias de Ezequiel que as nações têm que prestar contas a Deus. As nações têm que prestar contas a Deus, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Tudo que é feito na terra vai ser prestado contas a Deus. Deus é o nosso juiz supremo. Com muita uma outra relação de Deus com as nações, com muita misericórdia. Porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos ensina, é um Deus que nos capacita, Deus é Deus e Ele ama cada um de nós. Então veja, antes de executar o juízo predito, dá oportunidade para arrependimento. Por mais que você peque, por mais que as nações pequem, por mais que os líderes das nações pequem, Deus dá a oportunidade para o arrependimento. Veja que os ninivitas, eles se arrependeram e escaparam. Veja que as nações enfocadas no livro de Ezequiel ouviram seus pecados especificados e várias delas reconheceram que Deus de Israel, ele é o Senhor, conforme Ezequiel capítulo 28 e versículo 22. Veja que ele é um Deus de misericórdia e ele ainda nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos malfeitos diante dele. Deus ama todas as nações. É uma outra prova que Deus ama todas as nações, conforme Jonas 4,11 e João capítulo 3, versículo 16. Deus nos ama. Deus ama todas as nações para a glória dele. Amém? Então nós temos que aprender um pouco mais de Deus. Temos que ter mais... estudar mais a Deus, mais de Deus, mais da palavra de Deus. Porque Deus, ele derrama a sua glória sobre as nossas vidas. Vejamos aqui o que diz aqui em João 3, em versículo de número 16. Abre a tua palavra
e marque para a glória do Senhor, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que de todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como ele ama ao seu povo, ele ama as nações. Então, quando Deus chama Abraão e lhe promete uma grande posteridade, inclui as nações na bênção prometida. Então ele define também para elas as consequências do seu conhecimento com Israel. Veja que os que abençoarem Israel, eles serão abençoados. Então, abençoarei os que te abençoarem, e os que forem maldosos com ele sofrerão consequências. Veja, amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E tudo isso se explica nas mensagens proféticas às nações sobre as nações. Aleluia. Então, Deus abençoa aquele que quer abençoar, que quer fazer conforme a sua vontade. Amém? Vejamos agora Israel e as nações. Veja, aconteceu no primeiro grande momento antissemético no Egito, nos dias de Moisés. Primeiro, o faraó escravizou a nação escolhida. Depois tentou eliminá-la, ordenando a matança de todos os meninos que nascessem. Veja que o povo chamou a Deus, que mandou Moisés libertá-lo, mas Faraó endureceu o coração e não os deixou sair. Por isso, sobrevieram as 10 pragas quando o Senhor executou, conforme Êxodo 12:12, a Nova Versão Internacional, diz: juízo sobre todos os deuses do Egito. Veja que os egípcios amaldiçoaram e foram amaldiçoados, né? Quem amaldiçoa, esse também será amaldiçoado. E outra tentativa de eliminar Israel aconteceu quando o povo estava sob o domínio persa, nos dias da rainha Esther. E o iníquo Ramã queria acabar de vez com todos os judeus em todo o império. E quando a tentativa falhou e ele chegou a casa envergonhado, os seus sábios, os seus sábios e Zeres, a sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é a da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. Esther, capítulo 6, versículo número 13. E caiu mesmo. Amém? Veja que no século passado, Hitler e o governo nazista, eles fizeram tentativas semelhantes. Mataram cerca de 6 milhões de judeus, mas não conseguiram extingui-los. Sem dúvida, esse crime foi o motivo de serem vencidos na Segunda Guerra Mundial. Amaldiçoaram e foram amaldiçoados. Ainda hoje, a palavra de Deus para Abraão continua sendo a mesma. Ou seja, Israel continua sendo um sinal de Deus para todas as nações. Mas por quê? Ele continua sendo, Israel continua sendo um sinal de Deus para todas as nações. Amém? Lembre-se que Israel é o povo de Deus. É o povo que Deus escolheu. Por isso nós temos que entender a palavra do Senhor. Amém? E o livro de Ezequiel, ele fala muito sobre os israelitas que foram contra a palavra do Senhor, a vontade de Deus. E Deus ama
mas Deus é justo e há um castigo pela sua desobediência. Deus é Deus na terra, Ele faz como quer, quando quer e onde Ele quer. Então temos que entender que Deus é Deus e ninguém pode brincar com o Senhor. Amém? Vejamos agora algumas nações nas profecias do profeta Ezequiel, que é o livro que nós estamos estudando. Então vejamos que a nação de Amon, ou os filhos de Amon, cuja geração são dominados. Está lá em Ezequiel, capítulo 25, de 1 a 7. Veja aqui qual foi o pecado da nação de Amon. Veja que durante o século ela havia se aproveitado das fraquezas de Israel, aliando-se com os inimigos conquistadores. Conforme Juízes 10, 7 a 9, 1 Samuel 11, de 1 a 11, e Amós 1, 13. Então, nos dias de Ezequiel, atingiram o limite ao zombarem cruelmente quando o templo foi saqueado e os judeus levados ao exílio. Mas há um castigo pela sua forma de tratamento com o povo de Deus. Veja o que está aqui em Ezequiel, capítulo 25, versículo 3 a 5, da Nova Versão Internacional. Diz assim: visto que vocês exclamaram, ha, ha, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão os seus acampamentos e armarão as suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e de Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Deus é Senhor de todas as nações, que deve cumprir a vontade e as determinações de Deus. Amém? Povo, nação, Moabe. Ezequiel 25, versículo de 8 a 11. Já nos dias de Moisés, havia inimizade entre Moabe e Israel. Balaque, o rei de Moabe, alugou Balaão para amaldiçoar Israel, o que o Senhor não permitiu, porque contra Jacó não vale encantamento, conforme Números, capítulo 23, versículo número 23. Mas qual foi o seu pecado? Apesar da profecia de Balaão, de que Israel teria um grande rei e poderoso governante, os moabitas desprezavam esse reino e o Deus de Israel. Diziam, conforme Ezequiel 25, 8, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Mas, pelas suas iniquidades, existe a contrapartida, não é? Existe agora o seu castigo. E eis que eu abrirei o flanco de Moabe. Veja que nós estamos vendo agora Ezequiel, no capítulo 25, versículos 9 a 11. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Beti, Gemimote, Baal, Meon e Kiriataim. Dá-la-eis aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos
contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Vejamos também a nação de Edom, o seu pecado. Vejamos que a vingança de Edom se tornou quase proverbial. Ele chegou ao auge quando Jerusalém foi tomado nos dias de Ezequiel. Embora Esaú e Jacó tenham se reconciliado, o ódio do gêmeo mais velho já se transferira às gerações subsequentes, conforme Ezequiel 25:12, que diz: Edom se houve vingativamente para com a cidade de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Veja que o profeta Abadias, né, ele é mais explícito quando nós vemos nos versículos 10 a 14 da profecia dele lá no livro de Abadias, que podemos ler assim. Abadias, versículo 10, não tem capítulo, não é? Abadias não tem capítulo, ele tem versículos, então podemos ver Abadias do versículo 10 ao versículo número 14, quando ele diz o seguinte. Deixa eu beber aqui uma água. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando o estrangeiro roubou os bens dele e estranhos entraram por sua porta e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas no meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado a sobrevivência no dia da sua aflição. Veja que o profeta Abadias, ele é mais explícito, né, nessa leitura que nós fizemos de Abadias, do versículo 10 ao versículo de número 14. Mas qual o castigo de Edom? Como está lá em Ezequiel 25, 13, 14, quando diz: agora anunciou que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais, e o povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom, e ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Deus é Deus. As nações da Filistéia. Veja o que diz aqui. Semelhantemente, na Filistéia, ele houve o pecado de Edom. É muito parecido, muito semelhante ao pecado que houve de Edom. Em Ezequiel 25:15 ele fala que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram a vingança para destruir com perpétua inimizade. Veja que a vingança de Deus, do Senhor, a vingança do Senhor, como Edom, seria eliminados e saberiam que eu sou
o Senhor. E depois de uns tempos, só ficaria o nome de suas cidades. Glórias a Deus. Amém? Vamos ver agora na nação de Tiro, que está lá em Ezequiel, capítulo 26, até o capítulo de número 28. Veja que em Ezequiel 26, 2, diz que o Filho do Homem, visto como um Tiro, disse no tocante a Jerusalém: Ha, ha, está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Veja que Tiro era nação de comerciantes e hábeis marinheiros. E sua posição era muito vantajosa no coração dos mares. E ficou feliz com a queda de Jerusalém, outra cidade cuja situação muito facilitava o comércio internacional. E Tiro via grande vantagem para si com o forte rival eliminada. Mas a grandeza, a riqueza, a inocência, tudo afundaria como no naufrágio de um belíssimo navio, como nós podemos ver lá em Ezequiel, no capítulo número 27. E o seu princípio, tão orgulhoso da própria beleza e sabedoria, que se consideravam um Deus menor, né? E seria lançado fora e destruído. Mas Ezequiel 26, 3 a 5, diz o seguinte: farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Oh, meu Deus. Então, elas destruirão os muros de Tiro e deixarão abaixo as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ele servirá de despojo para as nações. Amém? Por último, a nação do Egito, como está em Ezequiel, no capítulo 20, até o capítulo número 30. Então, o Egito ele era autossuficiente e orgulhoso do que ele tinha, do que ele possuía. Em Ezequiel 29, 3 diz: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Veja que muitas vezes os reis de Judá, eles buscavam ajuda no Egito contra os invasores, mas esses se mostraram um apoio traiçoeiro. E os egípcios se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel, tornando-se eles pela mão. Tu te rachaste e lhes rasgastes o ombro, e encontrando-se eles assim, tu te quebrastes, fazendo tremer os lombos deles, conforme Ezequiel, capítulo 29, versículos 6 e 7. Mas o crocodilo enorme, que era o Egito, ele seria lançado ao deserto, como se torna comida de animais e aves. Esse seria o castigo do Egito. E os egípcios seriam espalhados e desterrados por 40 anos, mas depois voltaria para a sua terra. Glórias a Deus. Veja que alguns governantes, eles se sentem verdadeiros deuses. Veja o que diz em Ezequiel 28, versículo 2.
Filho do homem, diz o príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, se assenta um coração dos mares, e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Deus é Deus e não há outro como Ele. Não existe homem na terra que seja maior que o nosso Deus. Deus está vendo tudo, tudo Ele vê, tudo Ele julga, e todos nós seremos julgados pela mão do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Veja aqui, para concluirmos, que os outros povos, as outras culturas, eles precisam ouvir da graça de Deus. E estamos preocupados com isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, na Nova Versão Internacional, diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz de Deus. Nós somos resgatados para isso, para que nós possamos proclamar a salvação, o evangelho a toda criatura. E Deus, Ele se preocupa com todos os povos. Todos prestarão contas a Deus. Todos, sem exceção, prestarão contas a Deus. Isso é sério. E temos que ter consciência do que Deus irá fazer. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E todos precisam ouvir o evangelho e entrar no reino de Deus, onde todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestistes. De Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Não adianta, nem homem, nem mulher, nem branco, nem negro, nem nação A, nem nação B, todos nós somos corpo de Cristo, homens e mulheres, somos um só em Cristo Jesus. Amém? Para Deus não existe desigualdade. Todos nós somos iguais perante ao nosso Deus. E nós temos que respeitar e aceitar, porque nós não podemos fazer distinção de ninguém, raça, cor, não podemos fazer nenhuma distinção. Amém? Então nós somos servos do Deus Altíssimo, somos filhos de Deus e temos que respeitar, amar a todos igualmente para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus é soberano, Deus está sobre nós e todos prestaremos contas a Deus. Todos nós prestaremos contas a Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento, por tudo aquilo que tu tens feito sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama esta manhã a tua glória, o teu poder sobre todas as nações, sobre todas as casas, sobre todas as famílias, para a glória do teu eterno nome, Senhor Deus. Deus, nós te amamos e precisamos ouvir cada vez mais a tua voz. Enche-nos com tua glória, com teu amor, com teu poder, Senhor, para que nós possamos enfrentar esta vida aqui na terra, Pai. Só tu tem este poder para nos salvar e nos libertar
para a glória do teu santo e eterno nome, em nome do Senhor Jesus, e nós dizemos amém. Fique na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e próximo domingo nós estaremos aqui falando sobre pastores. Não perca aqui na EBD em sua casa, a nossa escola bíblica dominical em sua casa, para a glória do Senhor Jesus. Não esqueça, se inscreva no meu canal Hilton Brito e vá lá e dê um like, dê um gostei para a glória de Deus. Amém? Fique na paz, um bom domingo e uma boa semana para a glória de Deus. Amém.